Beleza, pessoal, agora nós vamos falar do artigo. O artigo é uma classe muito negligenciada por quem estuda português, tá? E não adianta você dizer, mas não cai questão de artigo. Mas o artigo não é importante para você fazer questão de artigo. O artigo é importante para você fazer questões sobre substantivo, sobre sintaxe, sobre crase, interpretação de texto. Tudo isso decorre de uma boa base no artigo. Você quer ver como? Vamos ver aqui, ó. Olha quantos detalhes a gente tem sobre o artigo. Primeiramente, vamos lá. O que é o artigo? O artigo é uma classe variável, né? É uma classe variável. Você vê que é OA ou OAs, né? Então varia em gênero e também em número. É uma classe variável que delimita um substantivo, tá? Ou um termo, tá? Ou um termo que tenha o valor de um substantivo, tá? Então, delimita substantivo. E o que ele delimita no substantivo? Quando eu digo que delimita, ele dá a ideia de gênero, número e também a ideia de geral ou específico. Indefinido ou definido. Tá? Então, só para você visualizar essas propriedades aqui do adjetivo, você vai pensar o seguinte: o adjetivo revela o gênero e o número. Sim, você tem o lápis, os lápis. Pelo artigo você sabe se é um lápis só ou se são vários. Você revela também o gênero. Por exemplo, o artista, a artista. O artigo é que revela o gênero. Você também pode revelar se aquilo ali é um substantivo definido, conhecido, específico, ou se é um substantivo considerado de maneira genérica, geral, indefinida. Por exemplo, eu tenho aqui, na porta havia um policial parado. Assim que me viu, o policial sacou sua arma. Nesse primeiro caso aqui, nessa primeira oração, eu tenho um policial qualquer. Havia um policial parado. Beleza. Então eu vou usar o artigo que a gente chama de indefinido, tá? Agora, a partir do momento que eu já sei quem é esse policial está definido. Então eu posso dizer, assim que me viu, o policial sacou sua arma. O policial é um policial que eu sei quem é, ou que o meu leitor sabe quem é. E como é que eu sei? Porque ele já apareceu antes. Ele foi mencionado aqui. Então, o artigo definido é usado para substantivos que são conhecidos do leitor, porque eles já apareceram antes, ou porque o contexto revela, de alguma forma, ele é familiar. Então, o artigo tem todos esses detalhes aqui. Mas ainda há aprofundamentos, ó. Uma das funções mais importantes e mais cobradas do artigo é a capacidade que ele tem de substantivar uma palavra. Então o artigo, ele sempre vem antes de um substantivo. Sempre vem. Então existe aquele macete de, se a palavra que vem depois é um substantivo, então você pode afirmar que toda vez que um artigo tiver antes da palavra, ela vai ser substantivo. Não é exatamente isso, a gente vai ver aqui. Mas, se você pega uma palavra de outra classe e transforma num substantivo, ela vai aceitar o artigo. Ó. Agir é verbo. Agora, tem artigo na frente, virou substantivo. Tá? O agir é mais valioso que o simples falar. Então, o falar. Esse falar aqui
é um substantivo agora, beleza? E como é que eu sei? Pelo artigo. O detalhe que eu queria esclarecer agora, não ficou claro da primeira vez, é o seguinte: não é necessário que a palavra seguinte ao artigo seja um substantivo. Sim, vai ter um substantivo e o artigo vem antes, mas pode haver palavras no meio. É o que ocorre aqui, ó. O simples falar. Tem muita gente que fica com esses macetinhos sem crítica e acha que isso aqui virou substantivo. Ah, é substantivo porque tem um artigo na frente. Não, o artigo se refere a falar. Esse cara aqui é um adjetivo, porque ele também se refere a falar. Várias palavras podem vir antes do substantivo. Por exemplo, os meus 2 gatos fugiram. Ora, o meu artigo se refere a gatos, tá? Se refere a gatos. O artigo sempre está atrelado a um substantivo. Mas esses caras aqui no meio não são substantivos, são outros determinantes também, tá? Aqui no caso é um pronome, aqui no caso é um numeral. Então, esqueça aquela história de, ah não, isso aqui é substantivo com certeza porque tem artigo na frente. Ah, isso aqui é substantivo porque tem artigo na frente. Não, não. Não é imediatamente antes do substantivo que o artigo vem sempre, tá? Pode ter uma palavra no meio, outros determinantes. Beleza, vencido isso aqui, vamos à questão do gênero. Ó, eu falei que o gênero define, né, o sentido. Então, você pode aqui, dependendo da mudança de gênero, ter um sentido, uma nova palavra. O guarda, a guarda. A inserção de um artigo masculino aqui mostra que eu tenho aqui o guarda, o soldadinho, tá? O soldadinho aqui, o guarda, o cara. Quando eu digo a guarda, já é a instituição. A guarda real, por exemplo, a guarda municipal, o corpo, beleza? Não é um guarda. Tranquilo? Primeiro caso, você tem o caixa, é o cara que trabalha lá recebendo dinheiro, por exemplo. E você tem a caixa, que pode ser o objeto, tá? O objeto, a caixa de papelão, muda o sentido. O capital é o dinheiro, são os meios de produção. A capital é, por exemplo, ali a sede do governo, a cidade mais importante de um país, por exemplo. Você tem o guia, é o guia turístico. A guia pode ser, por exemplo, a coleira de um cachorro, chamada de guia feminino. O moral e a moral. O moral, né, é o espírito, o ânimo. Agora, a moral é aquela ciência que está relacionada à ética, certo e errado, noções como essa. Então, o artigo pode sim definir o sentido da palavra. Por último, eu quero mostrar para vocês aqui o tal do artigo de notoriedade. Ó. Não é um médico, é o médico. O que isso significa, pessoal? Eu dou um estresse maior na pronúncia da minha palavra, né, que é uma palavra átona, o artigo é uma palavra átona, mas eu chamo de o médico, no sentido de que é um médico diferenciado, extraordinário, notório. Então a gente vai ter o artigo também como um recurso de superlativização, ou seja, um recurso de adjetivação extrema de uma qualidade de um substantivo. Tranquilo? Então é outro recurso que você tem. Isso aqui cai em prova, tá? Não cai esse nome, mas o sentido e a função cai. Vamos lá. Agora vem a parte mais importante do artigo, que é a tal da história se é definido ou não. A gente não tem esse nome definido e indefinido de forma gratuita. O substantivo ele pode ter essa propriedade de definitude, que indica exatamente isso, que ele está particularizado. Ele está ali sendo referido como algo conhecido ou conhecido com uma determinada propriedade. Tranquilo? Então, você tem o artigo definido quando você sabe quem é e como é o substantivo. Uma menina chegou. Então, a menina sorriu. Agora, eu tenho o mesmo exemplo lá do policial.
no primeiro momento, eu não sei quem é. Então não há definitude. Eu sei que esse cara aqui é um artigo indefinido. A partir do momento que ele foi apresentado, eu já sei quem é. Então virou um artigo definido. E eu posso dar ainda mais definitude quando eu localizo a menina no local, tá? Então eu tenho aqui, ó, mais definida ainda, ó. Porque o pronome esse, né, ele indica que a pessoa está perto de quem está ouvindo, né? Então não é só uma menina conhecida, mas é essa menina aí, ó, essa aí do seu lado. Então, a definitude não faz parte só do artigo. O pronome demonstrativo também pode definir o substantivo como algo familiar, o possessivo, e é justamente por isso que, em muitos casos, você usa o artigo no lugar de pronomes. Ó. O mundo é bruto. Ora, quando você diz o mundo, você quer dizer que é este mundo, tá? Este mundo. Ou então, o seu mundo, esse mundo aí. Então, o artigo funciona no lugar de outros pronomes que também definem o substantivo. Ó. Passei o dia estudando. Ó. Eu poderia trocar por este, e o este indica que é hoje, tá? Ou então, poderia ser aquele, um dia passado, tá? Tudo isso representado pelo artigo. Quando for lá, traga produtos da região, ó. É como se eu dissesse, ó, daquela região onde você está. Então, todos esses casos aqui são exemplos de definitude. Você também tem o artigo no lugar dos possessivos, pelo mesmo motivo, ó. Quebrei o braço. Isso aqui tem sentido de quebrei meu braço. Quando você tem partes do corpo, você pode trocar o seu possessivo pelo mero artigo, ó, parte do corpo. Ó, perdi a memória, como quando você tem, ó, faculdades do espírito e da mente, ó, faculdades mentais. Perdi a memória, perdi a cabeça, perdi a paciência, perdi minha memória, minha paciência. Eu estou falando da minha. Então é bem definido aqui. Vestir minha calça e sair. Aqui eu tenho aqui peças de vestuário, né? Na dúvida, chamou pelo pai, ó. Ó, pelo pai dele, né? Então você tem aqui um sentido de posse, né? É o pai conhecido porque é o meu pai, tá? É o meu pai, o seu pai. Então, onde eu queria chegar? Essa noção de definitude vai ser muito importante lá na parte de crase, se você vai ter que colocar artigo obrigatoriamente ou não. O artigo aparece quando não há dúvidas de que aquele substantivo é conhecido, é definido, tá? Então vamos lá. Questãozinha que caiu na prova do CRF do Distrito Federal. A banca pergunta: julgue o item. O emprego da construção, uma publicação, no lugar da destacada no trecho a publicação, voltou à cena com o nome A Abelha. Comprometeria a relação de sentido estabelecida originalmente. O que a banca está perguntando, traduzindo, é o seguinte: uma publicação, se eu trocar por a publicação, eu comprometo a relação de sentido originalmente estabelecida? Sim, porque uma publicação é uma publicação qualquer. Eu não sei qual é, não tenho detalhes. Agora, quando eu digo a publicação, é uma publicação que eu sei qual é e você também sabe. Por isso, publicação aqui tem definitude, tá? E aqui não tem. Por isso, artigo indefinido aqui e artigo definido aqui. Sentido é diferente? Sim. A troca compromete a relação estabelecida. Mais uma, ó. Caiu na prova do INPI. Se o artigo as fosse substituído pelo pronome suas, os sentidos do texto não seriam alterados, uma vez que a expressão as instalações faz referência às instalações da área usada para pesca, agricultura e
silvicultura. Isso aqui é uma questão que parece ser de interpretação, mas é de artigo, semântica do artigo. Vamos lá. A construção e o uso de prédios de escritório, linhas de produção ou pátios de automóveis altera o habitat existente e afeta a biodiversidade. Isso se aplica tanto ao setor manufatureiro quanto ao de serviços. A área usada para pesca, agricultura e silvicultura também entra na relação. Suas instalações podem afetar direta ou indiretamente a biodiversidade. Ora, está perguntando se eu posso trocar esse as por suas. Ora, como eu faria essa troca? Somente tendo a certeza de que o as se refere exatamente ao mesmo substantivo que está sendo definido pela relação de posse no suas. Então, são as instalações de quem? São as instalações dessa área aqui, dessa área usada para agricultura e silvicultura. Então, se eu posso usar as instalações deixando claro que é essa área, eu posso usar também suas instalações, as instalações da área. Moral da história, tanto o suas quanto o artigo dividem a propriedade que a gente chama de definitude. São ambos definidos, então eu posso trocar um pelo outro e quem está lendo não vai ter dúvida do que eu estou falando. Por isso que você troca um pelo outro. É uma questão aqui bem sutil, mas caiu em prova. Então, de fato, as instalações se refere sim à área, tá? Então, são as instalações daquela área. Poderia ser também, daquela área, com pronome demonstrativo, como eu mostrei antes. Mais uma, questão do IBFC 2016, pergunta o seguinte: o emprego dos artigos no título do texto cumpre papel expressivo à medida que representam um sentido de quê? Especificação, equivalência, suavização, relativização, generalização. Eu tenho o sudoeste e a casuarina. Você observa que são nomes próprios, tá? Nomes próprios. Isso por si só já deixa bem claro que são entidades definidas, tá? É o sudoeste e a casuarina. Então, já está bem claro que a ideia é específica. Já dava para marcar o gabarito letra A. O detalhe é que se você for ler esse texto aí, não é necessário ler, mas ele fala do sudoeste, o vento, e a casuarina é uma árvore. E eles também são personagens, tá? Personagens. E aí quando você usa aqui o artigo, tá? O artigo, você deixa bem claro que é uma casuarina única, tá? Não é qualquer casuarina, porque eu tenho várias árvores que poderiam ser uma ou outra casuarina. Aqui é uma específica. Então, está bem claro que o gabarito é a letra A. E existe até um processo aqui chamado de personificação, tá? Porque eles são tratados aí como personagens humanos nessa história aí. Gabarito, letra A. Beleza. Agora a gente falou tanto de especificação com artigo definido, eu te pergunto, eu não quero usar o meu substantivo de forma específica, eu quero usar de forma genérica. Como eu faço isso? Tirando o artigo, não é isso? Então, se eu não quero definir, eu não vou usar artigo definido. E isso cai muito em prova em questão de crase, pessoal. Olha só. Se você reparar, existe aqui, uma relação decrescente de especificação, né, de definição. Vai ficando cada vez menos específico. Fui acusado do crime. Esse crime é um crime conhecido. Eu sei qual crime é. Fui acusado de um crime.
ficou menos específico. Aí já é um crime qualquer, não sei qual é. Agora, fui acusado de crime, ficou menos específico ainda. Então, o extremo da especificação é o artigo definido. O outro extremo é a ausência do artigo definido. Então, se eu quiser usar genericamente, eu tendo a suprimir o artigo definido. E qual vai ser a implicação disso? Crase. Não tendo artigo, não tem crase. Beleza? Você já vai entender. Vamos lá. Não dou dinheiro a partido. Pessoal, quando eu digo não dou dinheiro a partido, eu tenho a ideia de qualquer partido. Qualquer partido ou nenhum partido. Nenhum partido. Partido algum, beleza? Agora, se eu colocar um artigo aqui, ó, não dou dinheiro ao partido. Olha o que aconteceu. O fato de eu inserir um artigo definido, isso já dá a ideia de que é um partido específico. É um partido definido. Partido específico. Tranquilo até aqui. Ninguém tem dúvida disso aqui. O problema é aqui embaixo, ó, quando a palavra seguinte é do gênero feminino. O queridão lá, ele diz que é obrigatório usar crase aqui. Não dou o dinheiro à igreja. Se aparece isso aqui na questão dele, ele marca que tem erro de crase na hora. Não, 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 não. Quem foi que disse que o artigo é obrigatório? Se você tem preposição e tem um artigo definido indicando um substantivo definido, a crase é inevitável. Agora, eu posso ter somente a preposição. Então, eu não dou dinheiro a alguém. Ó, não dou dinheiro à igreja. A igrejas em geral, ó. Igrejas em geral. Sem crase. Sem crase, tá? É como se eu estivesse dizendo, não dou dinheiro a igrejas. Ó. Se botar no plural, ninguém estranha tanto. Igrejas em geral. Agora, se eu colocar artigo, aí já passou a ter crase. Não dou dinheiro à igreja. Aí eu já estou falando de uma igreja específica, né? A igreja, a instituição, a igreja como um todo, beleza? Então, isso tudo vem do artigo. Se você não aprender isso aqui, lá na parte da crase, você sempre vai querer colocar crase em tudo, porque você não cogita a possibilidade de não haver artigo. Então, aqui, ó, você tem só a preposição, tá? Só a preposição, que é esse elemento de ligação pedido pelo verbo dar, ó, dar dinheiro a alguém. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Outra questãozinha. Tem um texto gigantesco aqui, mas o que a banca pergunta é: a substituição de aos por a prejudica a correção gramatical do texto. Olha, vamos lá. Tá falando aqui, a gente nem precisa ler tudo, né? O controle das informações à arrecadação de taxas referentes aos serviços decorrentes do artigo, taxas referentes aos serviços decorrentes do exercício do referido poder. O que a gente tem aqui é a banca pedindo para você deixar somente o a. Indiretamente ela está dizendo que você tem que tirar o artigo. Causaria erro você tirar o artigo? Erro gramatical? Ela pergunta. Prejudica a correção gramatical. Ela está falando de gramática, de sintaxe. Prejudica, pessoal? Não prejudica. Não prejudica por quê? Eu tenho taxas referentes aos serviços decorrentes. Eu tenho o azinho exigido por referente, né? Referente a alguma coisa, e eu tenho os serviços específicos decorrentes do exercício do referido poder. Então eu tenho ali serviços que eu estou pensando neles ali, eu sei quais são, e o meu leitor também sabe, está familiarizado quais são os serviços. Se eu tiro o artigo, o único efeito é um efeito generalizante. Quando eu tiro aqui, ó, agora eu tenho serviços
em geral, tá? Os serviços decorrentes do exercício, de modo geral. Não sei quais serviços decorrentes do exercício. Pode ser qualquer um, não sei qual é. A mudança é semântica. Correção gramatical, não. É difícil achar uma questão dessa que não fale do feminino, né? Que é justamente o que é cobrado na parte de crase, né? Essa aqui é exatamente o que eu queria mostrar para vocês, sem a crase, para vocês entenderem a diferença. Então, questão incorreta. Agora, caiu na prova de inspetor de polícia. Considerando as relações de sentido e as estruturas linguísticas do texto, julgue os itens. Os substantivos velhice e tese estão empregados no texto de forma indefinida com sentido genérico. Ora, você vai lá no texto e você vai perceber que existe o a com crase, né? Então você tem aqui, ó, chegamos a algum lugar, né? E esse lugar, figurativamente, é a velhice, né? Então, existe um artigo aqui, porque a velhice é uma entidade conhecida aqui, tá? Chegamos à velhice do Estado Nacional. Por isso que existe crase, porque o a é artigo definido utilizado antes de velhice, um substantivo definido. Se ele é definido, eu jamais poderia dizer que é indefinido, tá? E o mesmo ocorre aqui, ó, a tese. Então, eu tenho crédito a mais a tese. É uma tese específica, é essa tese aqui, ó, a tese de que a soberania político-nacional vem fragmentando-se. É uma tese conhecida aqui, muito bem especificada. Por isso que vai ter crase aqui, beleza? Moral da história, simplificando bastante. Se tem crase é porque tem artigo definido. Se tem artigo definido é porque não é genérico, é específico. Fechou o caixão. Tranquilo? Questão, portanto, incorreta. Mais uma, ó. É possível também, pessoal, você usar uma estrutura com artigo definido, mas com um sentido mais geral, tá? Então você vai ter aqui, ó, artigo definido mais um substantivo comum num singular. Então você vai ter, ó, o brasileiro é criativo. O concurseiro é um forte. A Ferrari é caríssima. Esse a tem um sentido de totalidade, tá? Ele tem uma indicação da espécie, tá? Não é um brasileiro qualquer, é o brasileiro como um todo. Ou seja, é todo brasileiro, tá? Todo brasileiro é criativo. Todo concurseiro é um forte. Todas as Ferraris, né? Ou toda Ferrari é caríssima, tá? Toda Ferrari é caríssima. Quando eu tenho um substantivo no singular, tá? E eu uso um artigo, eu posso dar a ideia de que eu me refiro à espécie inteira, tranquilo? E aí você vai ter aqui um uso também genérico, tá? Genérico, mas específico em relação à espécie, tá? Não estou falando de um brasileiro específico, mas estou falando da espécie dos brasileiros em específico. Entenderam a diferença? Entenderam a sutileza? Porque muita gente acha assim, não, se tem artigo é porque é específico. Então eu nunca poderia dizer que é genérico. Genérico porque é o brasileiro em geral, mas a espécie é específica, que é a espécie dos brasileiros. Não é um brasileiro único, específico, mas a espécie específica chamada de brasileiro, chamada de concurseiro ou chamada de Ferrari. Tranquilo? Então, um último detalhe aqui. E agora vamos falar dos artigos com nomes próprios, tá, pessoal? Nomes próprios, isso também tem influência total na crase. A gente só vê isso aqui para fazer questões de crase lá na frente. Os artigos
diante de nome próprio, são redundantes, porque o nome próprio, como eu mostrei naquela questão, ele já é definido por natureza, ele é próprio, ele é único. Agora, por uma questão arbitrária, uma questão enfática ou diversas outras razões que não convém aqui discutir, alguns nomes próprios têm artigo, outros não, e isso é totalmente caótico. O que você tem que entender é o seguinte, ó. Brasil, todo mundo sabe que aceita artigo, né? É o Brasil. Todo mundo sabe que a gente se refere à Europa com artigo, a Europa, o Rio de Janeiro. Agora, existe o Portugal? Não. Existe a Brasília? Só se for o carro, né? Existe o São Paulo? Eu estou falando da cidade? Não. Então, alguns artigos têm, né, tem tradição junto com a palavra. Em outras palavras, eu quero dizer, algumas palavras têm artigo, nomes próprios, vêm com artigo sempre por uma questão histórica. E outros não. E onde está a maldade da banca? Ela vai colocar um artigo numa palavra que não aceita artigo para dizer que foi utilizado ali como um nome próprio especificado. Como assim? Portugal é lindo, tá? Sem artigo. Agora, se eu adicionar uma especificação inequívoca a Portugal e eu tornar Portugal único, eu vou ter o artigo definido aqui, ó. O Portugal da minha infância não existe mais, tá? Então, eu estou dizendo ali que é um Portugal específico, é o Portugal como eu me lembro. Aí tem artigo? Tem. Por quê? Porque eu dei uma definição, uma especificação para Portugal. Tranquilo. Com letra maiúscula aqui, beleza? Masculino não causa tanto problema. O que importa mesmo é aqui, ó. É a parte da crase. Brasília, a gente viu que não aceita artigo. Então tem gente que acha que nunca vai ter crase com Brasília. Mas se for uma Brasília específica, pode haver. Vou a Brasília que ninguém conhece. Ó. Não é Brasília genericamente considerada. É uma Brasília específica, uma cidade que ninguém conhece, um lado diferente da cidade. Então, ganhou ali uma especificação, um caráter único. O substantivo está totalmente individualizado pelo sentido. Isso é algo do contexto. Então, vai ter artigo e, consequentemente, vai ter crase. Ó. Vou a algum lugar. Qual lugar é? Ó, a Brasília que ninguém conhece, tá? A Brasília que ninguém conhece. Então, por haver esse determinante aqui, você tem artigo definido e, consequentemente, vai ter crase. O mesmo raciocínio vale para a questão da casa, tá? Também vem da coisa da definitude. Tudo praticamente vem de definição ou não. Você concorda comigo que é diferente? Eu sou dona de casa e eu sou dono da casa. Tem diferença? Claro que tem. Porque dona de casa, você se refere a uma pessoa que cuida de casa em geral, tá? Cuida de uma casa qualquer. Agora, quando eu digo sou dona da casa, eu me refiro a esta casa, ó, dona desta casa aqui. Então, o artigo especifica a segunda casa como uma casa de posse da pessoa, quando o primeiro caso pode ser uma casa qualquer, tranquilo? Então, o mesmo ocorre aqui, ó. Quando eu digo estou em casa, sem nenhum tipo de especificação, eu não tenho artigo. E o sentido aqui, ó, é de que eu estou na casa da pessoa, tá? Ou seja, estou na minha própria casa aqui, porque no caso é o eu, né? Então, estou na minha casa. Na minha casa. Tem artigo se a casa for a minha própria casa? Não tem artigo. Se for uma casa determinada, vai ter artigo, ó. Estou na casa de mamãe. Então, a casa agora recebeu
uma individualização. Se eu falo casa sem artigo, é minha casa. Casa sem nenhum tipo de determinante. Agora, casa da mamãe é casa dela. Tranquilo? Então, aqui você vai ter artigo. Se fosse o verbo ir, ia ter crase, ó. Vou à casa. Tranquilo, ó. Vou para minha própria casa. Agora, vou à casa de mamãe. Ou vou para a casa de qualquer pessoa, tá? Qualquer casa especificada que não seja a minha própria casa. Então, haveria crase aqui porque o artigo passaria a ser obrigatório. E por último, eu tenho a casa determinado no sentido de estabelecimento. Ó. A casa não cobra estacionamento. A gente usa muito isso, né? No sentido de a empresa que você trabalha. Ah, eu tenho já 10 anos na casa. Ou então, a casa, o restaurante não cobra 10%. Esse casa também recebe artigo porque é conhecido pelo contexto como um estabelecimento que todo mundo conhece. Tranquilo? Beleza. Questãozinha. O aspecto da implantação do português no Brasil explica por que tivemos, de início, uma língua literária pautada pela do Portugal contemporâneo, né? Pela língua literária, tá omitido aqui, tá? Pela língua literária do Portugal contemporâneo. O emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo Portugal, topônimo é um nome próprio de lugar, torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Ora, vou a Portugal. Tranquilo. Portugal sem artigo porque não está determinado. Agora, vou ao Portugal contemporâneo. Não é um Portugal qualquer, é um Portugal específico definido, portanto, recebe artigo. Tá cansado de saber? Mas é isso que cai, é a questão de ser definido ou não. Então, de fato, por eu ter adicionado aqui esse adjetivo que individualiza Portugal, eu tenho sim um artigo obrigatório. Então, a questão está correta. Agora, um último detalhe aqui, pessoal, é sobre o artigo e a sua contração em algumas situações, né? A gente usa muito na linguagem oral, eu tenho medo dele fugir. Ora, eu tenho medo dele fugir. Na verdade, a gramática condena essa contração dele e diz que você tem que se separar. Tenho medo de ele fugir. Por quê? O ele é sujeito de fugir, ele foge. E existe aquela regrinha que o sujeito não pode ser preposicionado. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Tenho medo dele morrer. Você vai separar como? Tenho medo de algo. O que é esse algo que eu tenho tanto medo de acontecer? Ó, ele morrer. Quem morre é ele. Então, o ele é sujeito, não pode vir colado na preposição. Tenho... Agora, segundo exemplo, o fato de o menino roubar é irrelevante. Ó. O fato de o menino roubar. Esse o menino é justamente o sujeito de roubar. Nesse caso, você não pode contrair o artigo com a preposição, tá? Então tem que deixar separado assim, ó. O fato de o menino roubar é irrelevante. O filme é ruim, apesar de o público gostar. Tranquilo? Então você vai deixar separado aqui. A contração é errada quando o pronome seguinte for sujeito de um verbo no infinitivo. Então, grave aí, beleza? Não precisa muita profundeza sintática, só anotem que esse exemplo aqui está errado, que esse é o exemplo que cai e que todo mundo reconhece. Mais um detalhe sobre a contração é esse aqui, ó. Camões é autor dos Lusíadas. Tá certo isso aí? Também não. Quando você tem
um artigo que faz parte de um título de uma obra, você não contrai com a preposição. Então você vai ter aqui, ó, Camões é o autor de Os Lusíadas. Aí sim, tá? De Os Lusíadas. Porque isso aqui, ó, é uma expressão separada, tá? É autor de Os Lusíadas. Existe também a possibilidade de você usar o apóstrofo, tá? Você poderia aqui, ó, vou apagar, usar o tal do apóstrofo, que marca a supressão de uma palavra, ó. É um desenho com o apóstrofo, indicando que o pedacinho do de foi cortado. Também é correto, tá? Essa aqui é totalmente errada. Mais um detalhe sobre o artigo, pessoal. Olha só, você provavelmente achava que o artigo era um assunto pequenininho. Dependendo da presença ou não do artigo com a palavra todo, você tem sentidos diferentes. Ora, você prefere morar em qual casa? Vou dar um exemplo. Toda casa precisa de reforma. Toda casa precisa de reforma. Agora, toda a casa precisa de reforma. Você quer morar na primeira casa ou na segunda casa? Você vai querer morar na primeira, né? Porque quando eu digo toda casa precisa de reforma, significa que qualquer casa precisa, em algum momento, de reforma. A casa pode muito bem estar boa. Agora, quando eu digo toda a casa precisa de reforma, significa que a casa inteira, a casa está toda destruída. Você tem que reformar agora, a casa está desabando. Toda a casa completamente precisa de reforma. Tranquilo? E essa é uma mudança que quem causa é o artigo. Vamos lá. Artigo após todo. Conheço todo mundo. Contra conheço todo mundo. Esse cara aqui, se você fosse interpretar, você diria que esse cara aqui é o popular, né? Porque ele conhece várias pessoas. Agora, conheço todo o mundo, conhece o mundo inteiro. Então, esse aqui é o turista, tá? Aqui, o sentido de o mundo inteiro, né? O planeta inteiro. Aqui, todo mundo é todas as pessoas, tá? Tem uma diferença de sentido, beleza? Então anotem que o todo acompanhado de um artigo dá a ideia de completude, né? De total, totalidade, dá uma ideia de plural, né? Beleza? Então anotem aí. Anotem também que a palavra ambos tem uma esquisitice que é aceitar o artigo depois dela. Então, ó, ambos os garotos saíram, tá? Ambos leva artigo depois, tranquilo? Ambos é considerado um numeral, tá? Numeral dual. Beleza? Agora, vamos fazer uma questãozinha sobre isso. Eu tenho esse texto enorme aí, pessoal, mas não precisa ler isso não. Eu coloco porque tem gente que não consegue ir para o comando sem ler a questão. Vamos direto na ferida aqui. Julgue o item relativo às ideias e aos aspectos estruturais do texto acima. Nas sequências toda a Mata Atlântica e todo o país, os artigos definidos a e o são opcionais, podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo à correção gramatical e à significação dos períodos de que fazem parte. Eu tenho aqui, ó, ao longo de toda a Mata Atlântica e tenho em todo o país. Ora, quando eu digo ao longo de toda a Mata Atlântica, é a Mata Atlântica inteira, na sua totalidade. E quando eu digo em todo o país, é no país inteiro. Tranquilo? Se eu tirar o artigo aqui, por exemplo, do segundo exemplo, todo o país, por exemplo, todo país tem políticas de imigração. Eu quero dizer que cada país
qualquer país tem políticas de imigração. Coloquei o artigo, eu passo a ter um país só, considerado na sua completude. Portanto, se eu retirar o artigo aqui como a banca diz, eu realmente mudo o sentido, tá? Ela está dizendo que a supressão não causa prejuízo, isso está errado, tá? Não é opcional coisíssima nenhuma. Se a ideia aqui é de completude, como a gente sabe que é, o artigo aqui é obrigatório. Questão incorreta. Agora vamos falar um pouco sobre o artigo indefinido, tá, pessoal? Que também é muito negligenciado. É bem tranquilo o artigo indefinido. Você já sabe que ele indica um indivíduo qualquer de uma espécie que não foi mencionado antes e que a gente não sabe quem é. Agora, ele tem outros valores discursivos. Por exemplo, numa sentença como uma mulher deve ser livre, esse uma tem sentido de toda mulher. Tá? Um sentido geralzão, tá? Um sentido genérico. Toda mulher, qualquer mulher. Tranquilo? Então, aqui é um sentido, né, indefinido mesmo. Nesse segundo caso, ela deve ter uns 30 anos, você tem a ideia de aproximação numérica, tá? Aproximação numérica, a gente usa muito isso, a gente não sabe, daqui uns dias, daqui uns quilômetros vai chegar um posto de gasolina. A gente usa isso aqui, artigo indefinido com sentido de aproximação, imprecisão numérica. E aqui eu tenho um exemplo diferente. Ó. Ele tem uma inteligência. O que quer dizer esse uma inteligência? É um sentido de intensidade, tá? É um valor, a gente vai chamar de afetivo, né? Tem uma puta inteligência, é muito inteligente. Esse artigo indefinido, na verdade, está intensificando. Olha só que coisa interessante, né? O artigo pode ser um intensificador. Lá no o médico, diz que o médico é o cara. Você tem esse sentido. E o artigo indefinido também faz isso. Então, uma inteligência é uma inteligência extraordinária, tá? Por último, vamos diferenciar o artigo indefinido do numeral e do pronome indefinido. É difícil de diferenciar isso, é tão parecido, né? Porque na origem isso aí era uma classe única, né? O artigo acabou vindo do numeral lá no latim, então é por isso que fica tão parecida a ideia. Como é que a gente diferencia? Tem critérios, ó. Quando eu estou usando o 1 como numeral, tem que ficar bem claro que o meu foco é em quantidade. Por exemplo, tenho um livro sobre esse assunto. Eu só vou poder classificar esse 1 de acordo com a intenção do autor ou um contexto maior. Isoladamente assim não dá para classificar. Eu posso ter o sentido de artigo indefinido, ou seja, eu tenho um livro qualquer. Eu tenho um monte de livro aqui, um deles, né, fala sobre isso. Eu tenho um livro, com certeza, sobre esse assunto. Agora, quando eu digo eu tenho um livro sobre esse assunto com numeral, eu quero dizer que eu só tenho um, não tenho outro. Então, no primeiro caso, eu não tenho certeza, né, qual é o livro, a indefinição, então artigo indefinido. Agora, no segundo caso, eu tenho certeza de que a quantidade é 1. Então, foco na quantidade numeral. Aí, pessoal, só para mostrar essa diferença, ó, não tenho nenhuma moeda. Ó. Aqui eu tenho um sentido mais indefinido. Agora, se eu separo, eu tenho aqui um numeral. A separação revela o meu foco na quantidade. Quando eu digo nem separado uma, nem mais uma moeda, o meu foco é que eu não tenho nem uma sequer. Não é a questão lá de só negar, é foco na quantidade. Então, aqui eu teria um numeral. É extremamente contextual. E o 1, que é pronome indefinido, também
também tem o mesmo sentido indefinido do artigo, só que ele aparece em par com o outro. Um e outro. Aqui fica bem claro que o foco não é na quantidade. Um e outro. Outro também é pronome indefinido. Tá? Então, o um trabalhando em par com o outro é pronome indefinido. Tranquilo, pessoal? Então, encerramos aqui o estudo dos artigos, muito aprofundado, mas o foco não é questões especificamente sobre o artigo, é questões de interpretação de texto, questões de crase e também, né, questões de sintaxe. Isso vai ficar bem mais tranquilo a partir de agora. Daqui a pouco a gente volta, vamos dar uma pausa.